as pranchetas, colocava no corredor porque eles trancavam, né, a sala. Fora os dias que a gente ficava em casa. Virando a noite inteira lá, que nem um zumbi. Então eu fui aprendendo a me comunicar com o cliente, né? Eu era ainda um pouco dura. Então tem uns processos, umas perguntas que você vai fazendo, você vai tirando dali. E aí você consegue ver se realmente a pessoa é aquilo que ela colocou inicialmente no formulário. Aí eu tive um problema com um cliente, foi o único, inclusive, que eu tive, mas ali eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, eu acho que eu preciso ver isso aqui. Contratei uma advogada para rever meus contratos. E aí eu vi que ele não era tão bom assim. Olá, seja bem-vindo ao Arquintegra, esse programa onde a gente fala sobre arquitetura, construção e tudo relacionado a esse tema. Seja bem-vindo e hoje eu recebo a Bruna Zendron, arquiteta. Ela tem um escritório próprio de arquitetura, né, Bruna? Isso, a Bruna Zendron Arquitetura. Nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. Então, hoje a gente vai ter muita coisa para compartilhar com você, principalmente dessa transição da carreira dela. Ela teve uma transição intensa de carreira, mudou de CLT para ter uma empresa própria e ela vai contar todos os detalhes aqui pra gente. Bruna, como que foi a sua trajetória? Como que você começou a pensar em fazer arquitetura? A arquitetura entrou na minha vida na época da escola. Mas, na verdade, porque uma amiga minha queria fazer arquitetura. Eu falei, deixa eu ver como que é isso daí. E aí, eu me apaixonei, assim, antes até do colegial, eu já sabia que eu ia fazer arquitetura e foi dessa forma. Também escolhi porque era uma profissão que eu poderia trabalhar para empresas, mas eu também tinha a possibilidade de ser autônoma, de... Então você sempre teve esse sonho, assim, de... Sempre. Minha dúvida só era entre arquitetura e engenharia civil. E aí, na época, meu pai, faz arquitetura, e a gente escuta, né? Mas hoje eu acho que eu teria feito talvez engenharia civil, porque eu sou muito técnica, então eu acho que eu teria gostado também de engenharia civil, sabe? De calcular, de dimensionamento. Não sei se de calcular, mas eu acho que por questão da obra mesmo, né? Eu faço projeto e obra, então é muito gostoso também essa parte, sabe? E a sua carreira, como que foi o desenvolvimento da sua carreira? Você se formou, começou a trabalhar depois de ter se formado ou já começou a trabalhar durante a formação? Não, durante a formação, né? Logo quando a gente entrou na faculdade... A gente estudou juntas, para quem não sabe. Quando eu entrei na faculdade, nós fizemos um curso juntas, inclusive, né, de AutoCAD, que era o software na época que a gente tinha que saber. Eu tinha esquecido desse detalhe! A gente fazia lá perto do Mackenzie, né, no Senac. E a minha tia que pagou esse curso pra mim, você acredita? Ela falou assim, olha, eu vou te pagar um curso pra você saber desenhar, porque você vai precisar disso na sua vida. Foi isso mesmo. E aí a gente fez o curso, você lembra? A gente terminou assim numas férias. E aí, quando a gente voltou das férias, um professor chamou você para trabalhar e a outra professora me chamou para trabalhar. E aí, professora que te chamou? O meu foi a Saide. Eu fui trabalhar no escritório da Saide. Que legal! E você foi com o Contier. Nossa, gente, eu tinha esquecido disso. Foi, então... No primeiro ano da faculdade já a gente começou a trabalhar. Foi, no segundo semestre a gente já estava naquela vida louca de estudar de manhã, não almoçar, ir direto pro trabalho, assim, foi uma loucura, né? Lembra, a gente voltava à noite, ficava na faculdade fazendo os trabalhos, porque a arquitetura é um curso muito intenso e denso, né, assim. Então, eu nem sei como que eu não aguentaria que Nossa, eu lembro que várias vezes a gente ficava, tipo, até 10, 11 horas na faculdade, assim. Tirava as pranchetas, colocava no corredor porque eles trancavam, né, a sala. Fora os dias que a gente ficava em casa mesmo. Virando a noite inteira lá, que nem um zumbi. Não tinha vida social, não tinha família. Eu fiquei assim, tipo, órfã de tudo, assim, durante os 5 anos da faculdade. Foi exatamente assim. Eu sabia que era um período e que em algum momento, eu esperava pelo menos, que acabasse. Era a minha expectativa do momento. Não foi exatamente assim, né, depois que eu me formei, mas eu comecei dessa forma. Eu comecei trabalhando com essa professora. E o que você fazia lá? Projetos, a Saide, ela é uma paisagista super conhecida, na época eu acho que ela até era presidente da ASBEA, se eu não me engano, e eram projetos de parques. Eu lembro que eu trabalhei muito num projeto que era o Parque Canivete, que coincidentemente depois, no futuro, anos depois, era um projeto público, o Juan, que também estudou com a gente. O Juan executou essa obra.
por coincidências do destino. legal, Tipo, loucura, olha foi bem só. legal. Então eu lembro que a gente trabalhava muito com projetos, eu não lembro muito assim também. É, a gente esquece. eu Eu tinha esquecido várias coisas que você lembrou agora, nossa! Então foi assim, foi mais ou menos assim. E aí você ficou quanto tempo lá na Side? Eu lembro que eu fiquei 1 ano, aí eu saí porque eu fui fazer intercâmbio. Eu fui na época nas férias, assim, fui no comecinho de dezembro, eu fui pra Inglaterra para aprender inglês mesmo, só focada nisso. E eu ia voltar no final de janeiro, né? Porque afinal em fevereiro a gente voltava e ia ter aula. Mas estava muito bom lá. Aí na época eu conversei com o coordenador do curso e eu pedi para ele, falei, olha, eu gostaria muito de ficar até depois do carnaval. Então eu fiquei até o final de março e ele abonou minhas faltas, porque nós éramos boas alunas, né? Nós éramos aquelas nerdzinhas Sentava da lá frente. Nós éramos, a gente rendia, vai. Então ele topou, ele me ajudou e aí eu voltei no final de março. E aí quando eu voltei, eu fui trabalhar em alguma outra coisa, nem lembro mais. Acho que eu fui trabalhar com projetos residenciais, mas assim, alguma coisa, acho que foi numa loja. Eu fui trabalhar na Sierra, que era uma loja de móveis, só que assim, a hora que eu entrei lá, eu fazia parte de projetos deles. Não era o que eu, assim, queria. Eu queria. Você já não gostou desde que Não entrou? gostei, mas fiquei lá 1 ano para aprender, né, o máximo possível. Aí, na época, depois eu fui para um outro escritório, que foi onde eu fiquei até quando eu me formei. Era um escritório pequeno, de uma arquiteta em Moema, e era ótimo, porque eu conseguia trabalhar desde o início da demanda até o final. E ela já fazia projetos e obras, que é a mesma coisa que eu faço hoje. Então, foi ali que eu me Você tornei pegou arquiteta. mais experiência. Foi ali. Assim, foi ali. Durante a faculdade, a gente fazia muita loja em shopping, na época. Então, eu trabalhei em acho que quase todos os shoppings da época em São Paulo, a gente atuou e em Campinas também. Então, a gente fez muitas lojas mesmo. Então, criar aquela linha de produção, tinha as franquias, então tinha alguns padrões. O processo de aprovação, não era o processo de aprovação como uma prefeitura, por exemplo, né, que é um pouquinho mais complexo, envolve mais leis, mas assim, é também um processo de aprovação que, naquele momento, para mim, era novidade, era desafiador. Hoje eu faço aquilo muito fácil. Mas na época, não era, né? Então eu me formei lá. Só que quando eu me formei, a gente estava estudando a possibilidade de fazer uma sociedade. Só que eu não tinha o perfil de quem queria ter escritório. Eu queria trabalhar, tipo, em empresas, assim. E aí foi quando... Até porque você queria ter mais experiência, era esse, a sua vontade era essa. Eu queria, eu acho que... Primeiro, eu nunca tive vontade de ter escritório. Nunca tive. Então, foi algo que eu queria trabalhar em empresas, assim. E aí, nós nos formamos no Boom Imobiliário, né, na época, né, em 2011. E aí, eu não sei como, acho que foi na Cato, né, que era o site mais de vagas, assim, que a gente conseguia os empregos na época. Só tinha Cato, não tinha outro. Não tinha LinkedIn. Nem LinkedIn, né? Acho que tinha. Eu não lembro de LinkedIn. Não tinha LinkedIn, não tinha nada, era só a Cato. Todo mundo era contratado por lá. E aí, a PDG me contratou. A PDG, na época, ela era a maior incorporadora e construtora do Brasil. Então, para mim, foi muito legal, porque eu assumi um cargo de gestão lá. Então, imagina, uma menina, né? Porque eu me Acabada formei... de se formar. Tinha acabado de fazer 21 anos, porque eu era adiantada, então eu tinha acabado de fazer 21 anos. De repente, eu fiquei com uma equipe de 12 estagiários. Inclusive, alguns deles eram mais velhos do que eu. Então tinha essa questão para lidar. De relacionamento, né? Não é fácil quando você é ainda novo. Mais na obra. Não é fácil. Tinha uma cara de bebê para ajudar. Então eu aprendi muitas coisas lá, mais até do que técnicas. Eu aprendi a fazer gestão de pessoas, errei muito também, assim, aprendi errando, sabe? Aprendi a fazer, por exemplo, contratação. Eu não sabia como que era um processo seletivo, sabe? Como tem técnica, então eu aprendi muito. Desenvolvi muito a parte jurídica, muito mesmo, assim. Minha base jurídica na nossa área, assim, é bem forte, porque eu precisei aprender. Então, muitas pessoas me ensinaram muitas coisas, sabe? Assim, então, foi um processo que eu acho que eu também tive sorte, sabe? E lá vocês faziam o quê? Era voltado para que setor? Lá a gente cuidava do pós-obra. Pós-obra. Então eram só obras, dos problemas, então. Eram obras mais ou menos assim, de você fazer outra obra dentro de uma obra concluída, por exemplo, um empreendimento com 8 torres,
E a gente tendo que refazer o edifício garagem, por exemplo, ou refazer fachada, porque eu cuidava das obras que não eram construídas pela PDG, eram obras terceirizadas, então a incorporação só era da PDG. Então, foi um período ali que foi bem, assim, desafiador, de ter projeto, assim, de sair no Jornal Nacional, e diretor ligando uns minutos antes, assim, para saber detalhadamente o que era, para ele poder informar a imprensa, sabe? Então, era bem tenso, assim, a política da PDG nesse setor que eu trabalhava, olhando hoje, não combinava também muito com os meus valores, sabe? Assim, eu tinha que, às vezes, dar muito, assim, de certa forma, penalizar o cliente, assim, por conta das regras da empresa, sabe? E eu não concordava muito com aquilo. Então, não era fácil emocionalmente também, assim. Mas eu fiquei lá um bom tempo. E lá você tinha convívio com a obra, assim? Você constantemente estava em contato com a obra, conseguia ver aquilo acontecer? Porque é importante pra gente, né, como arquiteto, ter esse convívio, contato com a obra. Eu nunca não tive experiência com a obra. Desde o primeiro escritório, eu sempre mexi com projeto e obra. Então, eu sempre falo assim para os meus clientes, né, que o meu diferencial é esse. Eu projeto sabendo como aquilo vai ser executado, se funciona ou não, que às vezes o cliente chega pedindo alguma coisa X, que eu já sei que não vai funcionar, sabe? Então, eu já explico o porquê, o que aconteceu, para pelo menos se ele tomar essa decisão, ele tomar essa decisão consciente. E não falar lá na frente, poxa... Agora não funciona! A Bruna não me avisou, poxa vida. Então, eu consigo fazer um projeto mais para obra funcional. Mesmo, funcional, e o preço também, né? Então, como eu venho sempre dessa gestão, eu já sei algumas técnicas, algumas estratégias, na verdade, de como baratear uma obra, até no sentido de modelo de contratação, sabe? Não necessariamente só de escopo, mas da forma de você fazer a contratação com os fornecedores e as parcerias. Então... eu acho que fica bem legal dessa forma para mim e para o cliente. E para os fornecedores também. E com seus clientes você auxilia eles no processo de contratação também dos fornecedores, para a execução da obra ou não? Você faz o projeto e não tem esse suporte pós-obra. Como que funciona? Eu tenho 2 serviços, são 2 serviços separados. Um é de projetos, outro a gente chama de assessoria pós-projeto. No começo, eu chamava de gestão de obra. Eu cheguei a fazer. E eu vi que sozinha não dava. Então eu mudei, adequei o processo de atendimento e transformei no nome de assessoria pós-projeto. Porque para o cliente já soa que eu não sou a responsável assim, pela parte civil. Eu deixo muito claro que a parte civil é com o empreiteiro ou com a construtora. A gente consegue deixar isso muito claro para o cliente, sabe? Até porque não sou eu que vou atender as garantias, não sou eu que vou... tá disponível assim para esse cliente nesse sentido, né? Então eu vendo serviços separados. Tem clientes que compram só o projeto, tem clientes que compram o pacote todo. A maioria pega o pacote todo porque facilita, eu já resolvo, eu já entrego pronto. Então assim, eu entrego até a marcenaria instalada. Então funciona bem legal. E depois da PDG você saiu? Depois da PDG eu fui para o grupo DASA, que na época tinham 26 marcas de laboratórios, agora eles são donos de uma rede de hospitais também, eles cresceram muito desde quando eu saí. E lá também fui trabalhar com gestão de projetos e obras. Na época, eu entrei para fazer a expansão do Lavoisier, que é um laboratório aqui em São Paulo. Comecei a fazer o Delboni também, que é outro laboratório deles aqui em São Paulo. Mas foi tudo muito rápido, assim. Eu entrei para fazer unidade pequena, depois de 4 meses eu já estava fazendo as mega unidades, aí depois eu fui assumindo outras marcas, aí eu assumi uma marca que era nacional, comecei a ter que viajar muito pelo Brasil, e tinha uma necessidade, na época, muito grande em Curitiba. Então eu comecei a ficar muito na Regional Sul, até o momento que eu tive que falar, gente, ou eu fico lá, ou eu fico em São Paulo. Não conseguia, eu cuidava assim... Não tinha vida pessoal, né? Ficava só em trânsito. Eu tinha 33 obras simultâneas, assim, complexas, não eram simples, que eu fazia gestão. Então eu tinha uma equipe abaixo de mim, eu até era a única arquiteta lá que tinha esse apoio, assim, sabe? Era um volume muito grande mesmo, assim. E aí eu assumi a Regional Sul,
E fiquei com a Regional Sul até eu me formar, mas era aquela vida assim, até eu me formar não, né? Até eu sair de lá. Mas era uma vida assim, bem corrida. Eu viajava de segunda a quinta, eu nem lembrava do meu apartamento, assim, sabe? Eu nunca entrava nele, sabe? Minha casa nem vida tinha, sabe? Porque eu nunca tava lá, então eu só passava lá final de semana e olha lá. Então, essa rotina também de viagem foi muito desgastante. Mas aprendi muito também, porque a forma de fazer obra no Sul é diferente de São Paulo, é diferente do Nordeste. A forma de lidar com os fornecedores também. E a partir daí você abriu o seu próprio escritório ou ainda não? Ainda não. Gente, quanta história. Eu tive uma rápida passagem pela Matec, engenharia, que trabalha com projetos industriais, mas eu não me identifiquei. Enquanto eu estava lá, eu fui chamada pela Redditor, hospitais. E aí eu fui. E lá eu entrei para cuidar da menina dos olhos do momento, que era a parte de expansão da oncologia. Era um projeto que envolvia a transição de um médico muito conhecido, excelente, que é o Dr. Paulo Hoff. Ele estava entrando na Redditor e eu ficava da frente desses projetos. Mas ali era só coordenação de projetos. Ali eu ia na obra, mas eu não era responsável, até porque a gente está falando de edifícios, a gente está falando de coisas muito grandes. Então tinha que ter cada um no seu quadrado, digamos assim, sabe, para funcionar. Então eu fiquei lá até eu sair do mundo corporativo. E o que te fez sair do mundo corporativo? Qual foi a sua... A minha filha. Eu engravidei e foi uma gravidez na minha vida pessoal que foi difícil, foi uma gravidez de alto risco e chegou um momento que eu tive que, literalmente, por ordem médica, parar de trabalhar e fazer repouso. Quando isso aconteceu, até então eu ia ser efetivada na Redditor, porque lá eu estava com o contrato ainda PJ, sabe? Não tinham provisionado a vaga, tinha que esperar virar o ano e tal, mas eles não fizeram isso. E aí eu fiquei assim, desesperada. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer? Não, eu só fiquei sabendo depois, assim, eles, né? Mas assim, eu fiquei assim, nossa, como que eu vou fazer agora? Porque assim, agora eu tenho uma filha, não sou mais só eu, né? A partir daí, não, acho que eu tava grávida ainda quando isso aconteceu. Ok, já tinha que viver a gravidez, falei, ok, uma coisa de cada vez. Um projeto de cada vez, né? Tipo, e até porque a minha filha foi o melhor projeto da minha vida, né? Então, era um momento importante para mim também. Então, quando ela nasceu, um dia antes dela nascer, um diretor de Brasília, de uma construtora que prestava serviços para a DASA, entrou em contato comigo porque ele queria me contratar para fazer um projeto para a DASA, só que agora estando do outro lado, não estando lá dentro. Que eu tive, como se eu ia ser a fornecedora agora. E aí, eu falei, então, não dá. Eu vou ter uma filha amanhã. Ele, mas você tá grávida? Aí eu, então, tô. E ela nasce amanhã, 2h30 da tarde. E aí, mas foi importante essa ligação, porque ele falou assim, então faz o seguinte, quando você quiser voltar a trabalhar, me liga. Eu tinha um bom relacionamento com as pessoas, assim, eu fazia um trabalho direitinho, sabe? Eu era muito responsável, dedicada, eu era muito dedicada. Eu vestia a camisa de todas as empresas que eu passava, sabe? Assim, eu era aquela profissional que você sabe muito bem disso. A gente entrava 8 horas da manhã, não tinha horário para sair. Saía de lá meia-noite, virava noite lá, às vezes quando tinha necessidade. Então, sempre foi dessa forma, né? Que, na época, eu achava o máximo, né? Tá adquirindo experiência, tá... Mas hoje, né, mais madura, eu tenho outro pensamento. Eu acho que qualidade de vida é importante. Eu só era arquiteta, Bruna. A Bruna, pessoa, família, filha, prima, não existia. Era só Bruna arquiteta. Então, um mês depois que minha filha nasceu, eu liguei para esse diretor. Falei, olha, então, agora eu já consigo voltar a trabalhar. Um mês? Um mês. Consegue mesmo. E eu sou mãe solo, né? Tem esse outro detalhe. Nossa, e aí eu peguei e liguei para ele. E ele pegou, não tinha mais aquele projeto do Delboni, porque ele já tinha dado andamento, né, durante esse mês, e ele me passou um outro projeto corporativo, que era do Banco do Brasil, era uma área administrativa do Banco do Brasil, uma laje, acho que eram 2 lajes inteiras, assim, de um prédio, não lembro mais metragem, essas coisas. E eu fiz esse trabalho para ele, como prestadora de serviço, aí ele me passou uma outra demanda de bancos, de Caixa Econômica Federal, e eu fui fazendo. Só que aí,
Olha como, assim, as coisas acontecem como tem que acontecer. E você nem tinha empresa ainda. Não, como empresa. Na verdade, assim, como eu tenho uma outra empresa que é correlata à nossa área, não é de arquitetura, mas é de engenharia, eu conseguia emitir nota por lá. Ah, entendeu? Tá. Como que você recebia? Fiquei muito tempo assim, fiquei 2 anos dessa forma, antes de abrir a minha empresa, assim. E aí, lembra que eu falei que eu aprendi muito a parte jurídica na PDG? Quem me ensinou muito foi uma advogada que chama Mariana Leite. Ela é maravilhosa, ela é excelente, assim. Ela me chamou para fazer o projeto da casa dela. Ela estava se mudando para Alphaville e ela sabe que eu também sou da região. E aí eu entrei desde a fase de escolher a casa para reformar. Então eu ajudei ela a escolher a casa, nós fizemos assim, uma obra, ficou excelente. Se você vê o antes e depois, assim, é incrível. Teve um aumento também assim, do valor do imóvel. Então foi um retrofit, mas assim, bem retrofitado mesmo. Assim, foi uma intervenção muito grande. Foi muito grande, assim. E aí, a partir disso, que eu fiz esse projeto, e assim, já foi um projeto que já foi um valor legal, e que eu já me fez pensar diferente. Eu já comecei a falar, poxa, mas peraí, se eu tiver alguns projetos desse, eu vou ter uma receita muito maior do que se eu for empregada de outra pessoa. Comecei a pensar no mercado, comecei a pensar se eu realmente queria voltar, sabe? Mas ainda assim, eu tinha muita dúvida. Então, surge esse projeto. E receio, né? Você fica com medo de empreender, realmente. Eu tinha medo. Na verdade, como eu nunca quis, nunca foi uma possibilidade, mas a partir daí que comecei a estudar talvez, transformei numa possibilidade. Aí, depois disso, eu esqueci pra onde eu fui. Você estava fazendo o projeto da casa. Vocês terminaram a casa. Aí eu fiz outros projetos, foram entrando, apartamentos, casas, etc e tal. Aí, isso levou 2 anos, tá? Depois de 2 anos trabalhando assim, eu falei, criança maior. Não, porque gente, não é por nada, fazer um projeto de uma casa. Não dá. E participar da construção com uma criancinha assim, ó, é um sucesso, já é demais. Não, e nisso eu já tinha um volume maior já de projetos. Você já estava pegando outras coisas. Já, não estava só com essa casa, eu estava com outros, acho que eram apartamentos, reformas de casas, eu já estava fazendo outras coisas. Mas não me via como empreendedora. Não me via como um CNPJ, não me via como uma empresa. Eu me via como uma arquiteta que está temporariamente fazendo alguns projetos como profissional liberal, né, como autônoma, e que eu ia voltar para o mercado. Mas quando eu também estava em dúvida, eu falei, quer saber? Eu vou divulgar o meu currículo e se surgir uma oportunidade legal, eu volto. Mas também não foi tão fácil, né? Essa questão de você ser mãe solo, pegou. Então eu percebia que nas entrevistas, infelizmente, né, não deveria ser assim, mas quando chega naquela parte de saber um pouco da pessoa e as pessoas percebem que assim, você não tem uma rede de apoio enorme, que você não vai ser mais aquela profissional que vai entrar às 8 e ficar até meia-noite. E o mercado queria isso. Então eu percebi, eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo isso pra mim, eu vou ter que ver outra alternativa. Aí foi Aí foi sim, o turning point, sabe? Foi onde eu falei, eu vou começar, realmente eu vou focar nisso. Aí foi quando eu montei Instagram, aí foi quando eu fiz site, sabe? Aí que eu comecei realmente a me movimentar. Porque até então, eu também achava assim, se eu for ter um escritório, eu preciso ter um escritório físico, eu preciso ter funcionário, eu vou ter que comprar equipamento, eu vou ter que pagar aluguel, meu Deus, contador, será que eu vou conseguir pagar o contador? Eu tinha uns medos, assim, sabe? Ridículos, né? Hoje eu olho e eu fico, gente... Mas a gente tinha naquele momento, porque como não era mais uma receita certa, né? Oscilava, tinha época que tinha projeto, tinha época que não tinha, eu ainda não sabia administrar isso. Eu demorei para separar a vida da pessoa física, da PJ... determinar um prolabore, sabe? Eu nem sabia o que era isso. Então... Como que foi essa sua descoberta para conseguir montar a sua empresa e fazer essas descobertas, assim, de começar a realmente tratar como uma empresa? Errando. Então, assim, eu comecei a perceber o que o mercado precisava. Então, eu comecei, óbvio, primeiro eu ganhei um curso de empreendedorismo, na verdade, de um clube de arquitetos que eu faço parte. Eles me deram um curso de empreendedorismo. Ali eu já comecei a falar, nossa, tem muita coisa que eu preciso aprender. Porque quando você está na empresa, você não tem que
fazer captação de cliente, você monta um escopo, mas você não tem que fazer a parte dos suprimentos, assim, direto mesmo. Já tinha feito isso antes, mas assim, já não fazia muitos anos. Você não tem que fazer certas coisas, administrar a parte de marketing. E eu não sabia nem precificar projeto. Eu cobrava, assim, o que eu acho que é mais ou menos tanto. E essa deve ser uma dúvida de muitas pessoas, né? Quando você vai e abre ali para o mercado, como que eu coloco o preço de um projeto? Como que foi no seu primeiro projeto? Você ganhou dinheiro ou você perdeu? Elas por elas. Sincera, hein? Eu perdi. Perdeu dinheiro. Eu acho que é muito comum isso acontecer. Porque você não sabe, a faculdade de arquitetura não te ensina a ser arquiteto. Ela te ensina o básico ali. Olhando hoje, eu acho que nem o básico, eu acho que falta muito, pensando bem. Eu acho que poderiam ter disciplinas voltadas para essa parte. Porque a gente aprendeu a precificar, mas era pelo CUB, é um negócio que o mercado não usa. Se você entrar lá na calculadora do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e você usar aquela tabela, ela não é a realidade do mercado. Sabe, um apartamento de 50 metros vai dar 100 mil reais naquela... E você não vai fechar nenhum contrato. Só de projeto. Então, assim, eles até estão revisando isso agora, né? Eu recebi uma pesquisa para fazer por e-mail, eu até mencionei bastante sobre isso, assim. Eles estão pensando em revisar. Porque seria uma ferramenta para quem não sabe, né? Independente se a pessoa está começando ou não. Eu não estava começando na carreira, mas isso eu não sabia fazer. Então, a parte de captação, vendas, apresentar, por exemplo, como eu sempre trabalhei em empresas, quando você recebe orçamento, você simplesmente passa para o departamento que tem que fechar. Ou eu informava para o meu cliente interno. Agora não funciona assim com o cliente. Com o meu cliente de hoje, eu preciso apresentar, eu faço uma reunião de apresentação do orçamento. Eu pego as dores do cliente, tem técnica para vender, entende? Então, eu fiz cursos voltados para isso, mas não foi tudo de uma vez. Foram aos pouquinhos. Um dia eu sentei, fiz uma avaliação 360 assim, do escritório, separei todos os departamentos e me dei uma nota. Tá, tal área, que nota eu tô? Tipo, nota 1 porque tá faltando ter isso. E aí, a cada 6 meses, eu continuo fazendo isso. A cada 6 meses eu vou mudando. Então, eu vejo Você vai aprimorando um novo... Vou aprimorando. Entendeu? É uma boa estratégia, né? Para aplicar. Ótimo, Se você quer empreender aí também, se você, eu estou trabalhando numa empresa, no corporativo e eu quero mudar, quero começar a trabalhar por conta própria. Você pode começar até como autônomo, né? Ter essa trajetória, mas já vai pegando as dicas aqui que são de ouro. Para não errar na mesma coisa. Pelo menos não cometer outros erros, não os meus. E aí... foi indo assim, e aí eu fui aprendendo, ainda estou aprendendo, porque quando você empreende, sempre tem alguma coisa para você aprender, né? E aprendo com pessoas mais novas que eu, com pessoas mais velhas que eu, com pessoas com mais experiência que eu, com pessoas com menos experiência que eu, porque cada um vai descobrindo forma, sabe? Mas o que eu acho importante é que o escritório tem que ter um padrão. Você tem que ter, assim, o seu organograma, o seu fluxo de atendimento muito claro, senão não funciona. Você tem que ter os seus padrões de tudo, até porque agora você está com uma equipe, daqui a pouco você está com outra. Você não tem aquele tempo também de ficar ensinando tudo. Então, tem um manualzinho, digamos assim, interno que a equipe consegue usar, assim, para poder ficarem mais produtivos os projetos. Então, acho que é necessário ser muito organizado. E não acho que é para todo mundo. Assim, eu acho que tem que ter o perfil. Eu acho que até é legal você fazer esse teste, assim, ver se você se identifica, porque pode ser que não. Pode ser que você fale, poxa, pra mim não faz sentido. Pra mim eu preciso trabalhar em algum lugar e ser um funcionário, sabe? E vai ganhar mais trabalhando num lugar e sendo funcionário, né? Não, tô falando essa pessoa. Cada pessoa tem característica, porque ela pode ser, por exemplo, uma diretora de uma empresa, um diretor de uma empresa, e aí vai ter um fluxo ali constante de caixa, não vai precisar ficar se preocupando, captar cliente, né? Então pode ser que você tenha o benefício, sim, de ser um empregado ali. Se você agora mas você pode, limitado, né? Fica limitado. Você pode, empreendendo, conseguir conquistar muito mais do que sem empreender. E para você chegar no nível de diretoria são muitos anos, né? Muitos anos. É muita dedicação. Para chegar onde a gente gostaria, é bem puxado. Fora as responsabilidades, né? É muito... o estresse. Hoje você se classifica assim que você tem uma vida pessoal... Equilibrada.
equilibrada com a sua vida profissional. Hoje eu consigo ter um tempo de manhã com a minha filha, consigo tomar um café da manhã com a minha filha, consigo ler um livrinho com ela de manhã. Depois ela vai para a escola, no meu caso, eu tive que colocar no integral, né, porque eu preciso trabalhar, mas eu não preciso encontrá-la como seria no corporativo às 9, 10 horas da noite. Eu consigo ter tempo de qualidade com ela. Porque eu acho que, às vezes algumas mães falam, mas o que importa é o tempo de qualidade. Na minha visão, não. Eu acho que você precisa de tempo com a criança, sabe? Então, por causa da minha filha, eu vou manter dessa forma e percebo que eu tenho muito mais qualidade. Muito, assim. Hoje eu treino. Que horas que a gente ia treinar? Não treina, entendeu? Era tudo muito complicado nesse sentido. E quando que você descobriu que você precisava melhorar sua precificação? Nesse primeiro projeto? Não, quando eu fiz o curso de empreendedorismo. Porque aí no projeto você nem percebeu, assim, a ponto de falar, não ganhei nada. Eu não tinha essa noção de calcular o quanto eu estava lucrando, quanto eram as despesas, assim, era o suficiente para viver, então estava tudo bem. A minha pessoa física ainda era misturada com a pessoa jurídica, sabe? Quando eu fiz esse curso de empreendedorismo, foi quando mudou meu mindset. Eu falei, eu sou uma empresa, entendi. E aí eu fui entender como que precificava o projeto, fui entender o que é custo fixo, fui entender o que é custo variável, fui entender porcentagem de lucro, a complexidade, como que você transforma em orçamento, num preço. Eu calculo por hora de trabalho. Tem muitos arquitetos que começam sempre, é de praxe, todos começam orçando por valor de metro quadrado. Gente, isso não existe. Né? Porque o tempo que você às vezes vai trabalhar, por exemplo, em 100 metros quadrados de um corporativo é diferente de 100 metros quadrados de um residencial, que é diferente de 100 metros quadrados de um industrial. Então não dá para você cobrar por metro quadrado. Então eu aprendi a transformar em horas, essas horas transformar e ter essa noção preço. de estimar as horas também, né? Isso. Porque também não é uma coisa tão fácil, quanto tempo eu vou gastar para fazer... Então você precisa... Como que é esse processo, assim, para você conseguir estimar as horas para ajudar as pessoas? Lembra que eu te falei do fluxo do escritório, que é importante ter? É a partir dali. Então, todos os projetos, independente de quais são, do tamanho e tal, tem um mesmo processo. Então, eu trabalho com 3 etapas de projeto, né? Estudo, anteprojeto e executivo. Mas tem um processo. No estudo, a gente vai entregar isso. O cliente aprovou? A segunda etapa, vamos entregar a segunda etapa. Então, é tudo muito estruturado. Então, por conta disso, você consegue estimar, né, calcular quantas horas você vai precisar para cada projeto, sabe? E aí, hoje eu sei quanto que eu lucro. Eu não sabia, realmente não sabia, sabe? Hoje eu separei pessoa física da pessoa jurídica. Hoje existe Prolabore, que eu não sabia nem o que era um Prolabore. O que é um Prolabore? Prolabore é o valor que você tira, digamos assim, é como se fosse o seu salário da pessoa jurídica, mas não é um salário porque você não é funcionário, você é dono. Então, no meu caso é Prolabore, né? E os funcionários, sim, daí são salários, mas... Mas você tem um valor que você deixa para reinvestir na própria empresa, sim, um valor que você tira, aí você tem para pagar os funcionários, porque pode ser que aconteça de um mês não ter tanta entrada de dinheiro, né? Como que funciona essa sua estratégia de fluxo de caixa? São vidas diferentes. Esquece a Bruna pessoa. Bruna pessoa física. Quando eu sou a jurídica, eu sou a jurídica. Eu não posso contar com a pessoa física, sei lá, se eu tiver outras receitas, né? E vice-versa. Então, também foi um pouco difícil no começo, até conseguir determinar um Prolabore. Foi todo um processo. Eu dei um passo de cada vez. Mas, depois que você consegue organizar, tudo flui. Tudo flui naturalmente. Teve algum momento que você percebeu que a quantidade de horas que você estimava, por exemplo, eram muito poucas? E aí você foi percebendo que precisava aumentar naquela área e você fazia um histórico disso? Como que você chegou na base de cálculos de horas seu atual, sabe? Para você garantir que não está errando. Uhum. Então, eu dei um passo de cada vez, né? Sempre. Então, os primeiros eu estimei um tempo que depois eu fui vendo se aquele tempo realmente era necessário ou não. Então na prática você colocava, você falava assim, você vai desenhar esse projeto, você tem que marcar quantas horas você está gastando para desenvolver isso. É assim, o meu escritório eu tenho a planilha de horas, eu sei todo dia de todo mundo que cada um trabalhou,
Legal. E quanto tempo, porque para mim, na verdade, não é só para saber, né, como a equipe está evoluindo, mas nessa planilha eu também tenho controle de quantas horas nós de fato investimos em cada projeto. Você entende? Então, no final, hoje eu consigo ver, né, se eu atingi a minha meta ou não, né? Então, isso é importante. E aí você consegue avaliar se, eu peguei uma casa aqui, fiz, gente, eu tinha estimado o dobro de horas e filas na metade, então eu posso cobrar até um pouco menos daquele cliente que, se ele não quiser negociar, eu consigo cobrar um pouquinho menos e fechar com ele. Acho que você tem essa visão ou não? Acho que tem um ponto importante que é assim, eu percebi, pela experiência, que compensava eu ter um estagiário, porque eu ia baratear o valor do projeto. Porque eu tenho uma hora mais cara, né, do que um estagiário. Essa foi uma outra mudança também. Eu demorei muito para contratar a equipe para poder chegar nessa questão da planilha, você entende? Dos valores, porque tá tudo interligado, é um custo da empresa. Então, para eu poder aumentar minha margem de lucro, fazia mais sentido eu ter um estagiário, liberar minhas horas para outras atividades do escritório e essa parte de produção funcionar mais pontualmente para cada projeto, sabe? Me diz uma coisa, como que você definiu o tipo de cliente que você queria atender? Porque você veio de um ramo corporativo, onde você atendia laboratório, sei lá, foram vários ramos, né? Teve uma parte que era residencial, mas como que você conseguiu decidir esse nicho? Eu quero atender esse público e trabalhar para captar esse tipo de cliente. Quando eu fiz alguns cursos de marketing e eu percebi que eu seria muito mais, eu conseguiria captar o meu lead assim, muito mais fácil se eu tivesse um nicho. E qual seria mais fácil para eu captar, né, com o meu perfil? Eu achei que era o residencial. E eu também já tinha feito aquela casa, né, que eu comentei, já tinha feito mais alguns apartamentos. Antes de eu empreender, eu tinha um certo preconceito com projetos residenciais. Era como se eles fossem menos complexos do que os outros que eu trabalhava, mexia com hospitalar, laboratório. Então, assim, na minha cabeça eu tinha esse preconceito. E eu sei que é o preconceito assim, de muita gente, assim, corporativa. E eu aprendi que não, tem outra complexidade, né? Uma complexidade diferente. Então, eu fui meio, assim, meio arrogante até, eu diria, de ter esse olhar. E foi a partir daí que eu decidi que eu queria o residencial. Eu vi que era um cliente que era mais fácil de eu captar. E como que você faz o trabalho de captação hoje em dia dos seus clientes? É você mesmo que faz? Você tem outra pessoa que capta cliente? Como que funciona? Hoje, a maior parte dos meus clientes ainda são por indicação. Boca a maioria, boca. Boca a boca. Gostei do seu trabalho. E sou recontratada. Então, agora tem um projeto que eu vou fazer, que eu já fiz para uma cliente, ela me contratou de novo. Então, começou no boca a boca. Quando eu montei o Instagram e o site, aí eu consegui captar mais pessoas, mas ainda no topo do funil. Afunilar, para chegar até lá embaixo, virar mesmo um cliente, ainda é um processo que eu também estou aprendendo, sabe? Eu acho que o pilar de vendas é muito importante no escritório, mas eu ainda utilizo o boca a boca e o Instagram, são os principais acessos. E quando eu estou no município de Osasco, especificamente, eles geralmente me acham pelo site. Mas uma coisa que eu acho importante falar é que, assim, eu ficava muito preocupada em fazer uma logomarca maravilhosa, de ter um site lindo. E quando eu fiz, eu vi que eu não precisava ter demorado tanto, sabe? Então só vai, só faz. Talvez aquela não vai ser a melhor versão ainda. Você pode melhorar cada dia, né? Eu já mudei toda a minha comunicação visual, né? Do que era. Hoje eu olho a outra, eu tenho até vergonha. Tia Rosa, né? Nada contra, né? Mas não tem nada a ver comigo. E só começa, sabe? Eu vi uma amiga falando sobre isso. Ela falou, gente, só faz o que você faz, onde você tá, com o que você tem. E foi assim. E depois vai aprimorando, Se você está trabalhando de casa e você tem só um computador, tá tudo bem. Você tem formas de atender esse cliente. Hoje o meu escritório ele é todo digital, a equipe é toda home office. E funciona. Para mim, para o meu método, funciona.
Eu gosto. Hoje em dia, os meus clientes, nenhum vai no escritório. Quando eles vão no escritório, eu recebo no escritório. Mas assim, não tem necessidade. Você tem um espaço físico para receber. Para receber, mas assim, nos últimos 6 anos, 2 clientes foram. Então, assim... Normalmente é você que vai até eles, né? Não vou até eles. Na obra, por exemplo, você não vai... nesses serviços de obra, provavelmente sim. Alguns eu nem conheço pessoalmente. Nossa! Então, eu consigo atender, assim, tem uma certa liberdade geográfica, né? É que o processo como eu faço, assim, ele é realmente bem estruturadinho, desde o briefing. Então, flui muito fácil entre as etapas. Eu já sei onde a gente vai chegar lá no final. Por mais que tenha revisões, etc., algumas alterações, desejos do cliente, eu já sei que linha que vai chegar, sabe? Então, funciona, não tem necessidade de encontrar o cliente pessoalmente. Eu, geralmente, encontro eles na assessoria. Então, porque a assessoria não é só a obra, é no escopo e nas compras. Então, por exemplo, marcenaria, nós nos encontramos, né? Vai escolher o material, tudo isso. Eu vou orientar. Revestimentos. Você vai junto com a pessoa na loja e ajuda ela a escolher. Isso tudo, essas horas são computadas no serviço de assessoria. Então, eu tenho algumas categorias lá, né, do escritório. Então, algumas a gente tem que ir na loja, outras não. Por exemplo, comprar vidros. Não precisa o cliente lá na vidraçaria ver um box, ver um espelho, entende? Por foto ele entende. Agora, o que mais pega, geralmente, é marcenaria, revestimentos, luminárias. Luminárias também a gente sempre está junto, porque é muito fácil o fornecedor oferecer um produto de baixa qualidade para o cliente só para ter preço e fechar uma venda. Tem certas coisas numa obra que não dá para você pegar o mais barato, sabe? Que precisa ter ali um mínimo de qualidade, né? Pensando a longo prazo. Então, é importante esse acompanhamento. E você agora falando em preço, você sempre, quando você senta para fazer um projeto, estruturar um projeto, você sempre pensa também no preço dele. Isso é uma prática que você tem junto com o seu cliente, de saber qual a expectativa dele financeira, de investimento, como que funciona? Lá no começo, a gente tem o briefing, né? No começo da etapa do projeto. Esse briefing, ele é bem pessoal. Primeiro o cliente preenche ele sozinho, mas não é porque ele é extenso, ele é meio extenso. Mas é porque às vezes vai conversar com o parceiro. A gente quer isso mesmo? A gente não quer? Será que a gente precisa disso? Então, eles têm um momento deles, né? Que eu sempre peço, faz um final de semana, com tempo e tal. Quando vem para o briefing presencial, que daí a gente tem a nossa reunião de briefing de fato, ali uma das perguntas é o preço. Então assim, quanto você quer investir? E ali eu também já trago a realidade para o cliente, né? Porque tem cliente que chega assim, sem noção real. Isso geralmente na fase de orçamento, eu já vou vendo para ver se o cliente não vai se frustrar. Né? Eu acho que é a nossa responsabilidade, né? A gente não pode só vender um projeto, a gente está vendendo um serviço completo. Então, na fase de orçamento, eu já dou uma sondada. Assim, quanto que ele está pedindo, já falo de cara se ele está fora da realidade, para mais ou para menos. E aí, nessa etapa do briefing, é quando a gente afina mesmo. E aí, o meu projeto, eu faço dentro do budget do cliente. E como que você consegue dar esse feedback para o seu cliente? Para falar para ele, olha, está muito fora do valor, ou tem alguma base de dados que as pessoas que estão assistindo a gente pode recorrer também para saber se, realmente essa obra vai estar mais ou menos nesse padrão de valor ou não? Olha, tem ou algumas... isso é pela sua experiência no decorrer dos anos aí? Tem algumas tabelas da PIME, por exemplo, que você pode usar, uma referência inicial, mas eu não acho ela realista. Depende muito do porte das empresas que você vai contratar. Eu acho que eu fui aprendendo por experiência mesmo. Então, eu vou orientando o cliente pela experiência. Isso não tem... A experiência tem que ter. Por isso que você aí de casa vai sempre se tornar, conforme vai passando o tempo, você vai adquirindo mais experiência, o seu serviço vai melhorar. É fato, né? Quanto mais experiente a gente melhor é a qualidade do produto que você entrega também. Mas eu percebo também que na parte da assessoria, quando a gente vai nas lojas com os clientes, o próprio cliente vê... Porque assim, ele vê, nossa, teve um recente, a gente foi comprar algumas luminárias e era um casal super querido, maravilhoso. Aí eles, Bruna, não sei como a gente ia comprar se você estivesse aqui, você estivesse aqui. Porque mesmo com o projeto,
eles são leigos, né? É difícil. É difícil para o cliente, é muito fácil para o fornecedor orçar o que ele quer. Entende? Então, eu já falo, não, isso aqui não esquece, não é esse perfil, é da marca tal, não tem necessidade de ser esse perfil por causa disso, 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 disso. Você quer? Compra, mas não tem necessidade. E com isso, os clientes, esse casal, por exemplo, a gente economizou numa compra de um apartamento até pequeno, R$7.000. Então, brincando, poxa, R$7.000, você investe em outra coisa, né? Então, eu percebo que tem uma redução, assim, em torno de 15% do valor, porque eu primeiro apresento uma planilha macro, né? Depois que a gente vai afinando essas negociações. Então, geralmente, dá até uma redução de 15% do valor que a gente planilhou inicialmente, assim. E todo contato com o cliente é sempre seu. Você tem equipe que faz o restante do trabalho, mas o contato cliente é seu. Nesse momento, é mais comigo. Alguns têm alguns contatos, todos estão juntos, por exemplo. A gente tem grupo para cada obra no WhatsApp, com todos os envolvidos. Mas tomada de decisão, hoje ainda é comigo. Como que você faz atualmente para captar funcionários, assim, para conseguir ter uma equipe que flua, que trabalhe bem, ainda mais trabalhando cada um do seu lugar, né? Isso é um desafio também. É mais fácil quando você coloca todo mundo dentro de uma sala e aí você tá ali olhando, tá todo mundo trabalhando. Como que você faz essa gestão e controle das pessoas à distância? A gente tem um padrão de trabalhar. Então, eu tenho planilhas de controle do que cada um faz todos os dias e também vou acompanhando os projetos, né? Então, por isso eu consigo ter um controle. Então, por exemplo, eu sei que está detalhando uma questão X. Se eu vejo que já faz 2, 3 dias que está na X, eu já vou falar com a pessoa, você está com alguma dificuldade? O que é? Então, eu consigo entender se é uma dificuldade da pessoa ou se não está desenvolvendo mesmo, né? Assim, não está fluindo. Essas pessoas que não fluem, não ficam, né? Porque eu preciso também, no meu caso, do perfil de pessoa que sabe trabalhar sozinha. Não é qualquer um que tem o perfil, né, do home office. Então, geralmente, lá na fase de processo seletivo, a gente já investiga, né? Você avalia a proatividade, tudo. Você faz Eu faço o processo, assim, avaliação comportamental, técnica também, então os testes dos softwares. Porque às vezes a pessoa fala, eu sei, eu sou avançada em tal coisa. E não é, né? Ele acha que ele é, mas não é. Então eu sempre aplico também o teste técnico. E como que você faz esses testes? Você faz online? Você faz uma reunião online ou é presencial? Você se encontra com a pessoa? Não, no meu caso, eu tenho alguns testes, né, de alguns softwares já padronizados, que daí eu mando pro candidato e eu dou um prazo para ele me entregar. Mas eu não preciso ficar vendo ele fazer, porque a gente consegue, como eu tenho conhecimento avançado em alguns deles, eu consigo ver se foi feito de outro computador, se foi outra pessoa que fez. Eu consigo ver quantas horas ele ficou naquele arquivo, né? Então, tudo isso eu avalio. Ele não sabe, mas eu avalio. Então, não tem como me enganarem, entendeu? Assim, até tem, né? Deve ter. Mas, de maneira geral, as pessoas também são bem justas e honestas, né? Assim, elas querem trabalhar, elas querem aprender. Então, eles fazem o teste certinho e eu deixo bem claro, ó, faz realmente o que você sabe, porque eu preciso saber o que você não sabe. Porque o que você não sabe, eu vou te ensinar. E tá tudo bem. Né? Eu sei que é um estagiário, por exemplo. Não estou contratando, por exemplo, um arquiteto. Ah, não. Se eu for contratar arquiteto, a conversa já é diferente. Mas de estagiários, de técnicos, pô, o cara tá entrando para aprender, né? Ele não tá entrando só porque eu preciso trabalhar e ele também, né? Então eu entendo que eu vou ter que ensinar, né? Eu vou investir um tempo em ensinar. Só que às vezes eu preciso ver se eu vou ter que ensinar muito. Então, um pouco menos, entendeu? E as características pessoais, porque elas são importantes também numa contratação, né? Você faz uma avaliação dessas características pessoais de que maneira? Numa conversa? Na conversa. Com perguntas, são perguntas estratégicas. Então, lá na PDG eu aprendi isso, né? Com a equipe de RH, eles me ensinaram a pegar o perfil comportamental. Então, tem alguns processos, algumas perguntas que você vai fazendo e você vai tirando dali. E aí você consegue ver se realmente a pessoa é aquilo que ela colocou inicialmente no formulário.
né? Se ela é tão proativa assim mesmo, se ela sabe lidar com conflitos. Se, por exemplo, uma das perguntas Quais é as características principais de uma pessoa para ser contratada, assim, de características pessoais, habilidades que ela precisa desenvolver, sabe? Para ser desejada. Eu acho que é vontade. Só isso. É o principal. É o principal. E comunicação, uma boa comunicação, né? Porque comunicação, você resolve conflitos, você pergunta, aprende, você ensina. Então, acho que a pessoa tem que ter vontade e uma boa comunicação. Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente coloca no formulário inicial é assim, se você estiver fazendo um projeto de uma sala e a arquiteta não especificou para você o modelo da cadeira da mesa de jantar, o que você faria? Tem gente que responde assim, eu esperaria ela escolher o modelo. Tá fora. Já tá fora. Demitido. A gente nem entra. Outros já assim, olha, eu iria propor alguns modelos, depois iria, né, avaliar com ela se tudo bem manter um desses modelos. Essa pessoa que eu quero. Essa pessoa que eu não preciso falar tudo. Que ela tenha o bom senso, sabe? A vontade de fazer, de querer entregar, dela poder projetar, porque eu dou essa autonomia para minha equipe, assim, não sou eu que só projeto, a gente projeta em conjunto, né? É importante eles participarem dessa parte de criação também, né? Eles não são só desenhistas para mim, eles são estagiários de arquitetura que serão arquitetas e serão meus parceiros e colegas de trabalho. Então tem uma pessoa, inclusive, que trabalhou comigo, que agora ela já se formou e hoje ela é minha colega de profissão. Às vezes eu passo projeto para ela passa para mim. E assim vai, e assim com vai, trocas. Né? Nossa nicho tem muita gente, mas todo mundo mais ou menos se conhece. É verdade. É verdade. Bruna, e me diz, qual foi a sua experiência mais marcante? Aquele projeto assim que você tirou várias lições para sua vida depois que você começou a empreender? Eu acho que o primeiro, mas porque é o primeiro residencial, né? Que era uma casa, que eu até comentei antes, né? Uma casa em Alphaville, tinha que encontrar a casa. Quando a gente encontrou a casa, foi uma intervenção muito grande mesmo. Então, de fachada, tudo ou não? Tudo, eu transformei a casa, ela tinha um padrão, ela era uma casa de 82, né, anos 80, então aquele padrão de sala grande, copa, cozinha, separadinho, não tinha lavabo, porque ninguém tinha lavabo na década de 80, os dormitórios superiores tinham uma suíte master, mas os outros dormitórios não eram suítes, era um banheiro social, que hoje não faria dessa forma num padrão daquela casa, então a gente transformou essa casa em 4 suítes. A gente na sala integrou os ambientes, né? A gente fez um conceito mais atual. Foi uma intervenção tão grande e que a gente teve que fazer reforço estrutural, que ali eu pude aprender e ver que para eu empreender mesmo, eu ia ter que criar processos. Naquele momento eu ainda não tinha os processos. Eu tinha minha forma de trabalhar, já era organizada. A experiência que você tinha, a bagagem Isso. que você já tinha adquirido, mas... A minha natureza é ser uma pessoa organizada, então assim, tinha uma certa organização, né? Mas não o suficiente para poder ter outros projetos com qualidade de atendimento, né? Então, esse projeto foi o que mais me marcou. Ele não era assim, em termos de complexidade do projeto, ele não era tão complexo. O que era complexo foi o todo, porque ali também me ajudou a abrir a minha empresa, né? Realmente eu virar Bruna Zendron Arquitetura e não a Bruna Zendron arquiteta autônoma que tá fazendo uma coisinha aqui e outra ali, entendeu? E qual foi o principal erro que você cometeu nesse projeto, assim? Que você hoje fala, não posso cometer nenhum outro. Nesse projeto, eu acho que em alguns momentos a condução com o cliente. Isso eu errei, não tecnicamente no projeto. Naquele momento, eu ainda não tinha segurança. Porque eu tinha segurança na vida corporativa. Mas ali eu ainda não tinha segurança, eu não sabia falar para um cliente, às vezes, da melhor forma que o que ele queria não funcionava. Então eu fui aprendendo a me comunicar com o cliente. Né? Eu era ainda um pouco dura, porque no corporativo a gente é um pouquinho mais duro, né? Você conversa, óbvio. Porque normalmente você fala com técnicos, né? Exato. Você no corporativo, você não fala com o cliente final, Exato. assim. Esse é o relacionamento que difere. Então agora era outro perfil de cliente, porque assim, os corporativos, é óbvio, geralmente é uma meta da empresa, abrir uma unidade tal, de laboratório, de hospital, de industrial, seja lá do que for.
ali eu estou lidando com o sonho da pessoa. Talvez aquela seja a única obra que ela faça na vida dela. Aquela casa pode ser a casa dos sonhos dela. Então, hoje eu entendi que eu não lido só com um projeto bonito, bem detalhado. Eu lido com o sentimento das pessoas. Então, eu sempre coloco uma plaquinha lá na porta quando é apartamento, tipo, ai, desculpem vizinhos, né? Estamos realizando um sonho. E é isso mesmo. É bem por aí. E qual aquilo que você acertou em cheio, sabe? Pode ser nesse projeto, pode ser num outro, mas nessa época agora que você está vivendo do seu próprio escritório, né, com seus próprios clientes, o que você acertou, assim, fala, meu, tem que ser assim em todos eles? Eu acho que realmente esse organograma e o fluxo interno da empresa. Porque a partir daí, você tem várias certitudes, entende? Assim, você acerta muitas coisas. Então, porque está organizado. A organização, acho que todo mundo consegue enxergar, né? O que é ela claro, vai falar. É claro que cada um tem que fazer. É claro que cada um tem que fazer. É claro onde estamos, para onde vamos, o que queremos. Sabe que isso acho que é a essência para tudo, né? Por exemplo, eu falo muito sobre compatibilização e a minha experiência é em compatibilização. E compatibilização é o quê? É integrar as coisas. E até por isso o nome do canal, Arc Integra. Por quê? Para integrar. A gente precisa sempre integrar tudo. Integrar os projetos em si, integrar os fluxos de comunicação entre as pessoas, né? E todo mundo está trabalhando no mesmo conjunto. E aí é que dá o sucesso. O sucesso da obra é isso. É isso. Para você ter o sucesso de uma obra, você que vivencia aí obras o tempo inteiro, é estar integrado, né? Quando que dá erro numa obra? Quando você não está integrado. Quando não está integrado. O cara chega lá para fazer uma coisa e o outro estava pensando que era de maneira diferente. É porque também, às vezes, as pessoas esquecem que a gente coloca num projeto tecnicamente, mas nem sempre a mão de obra sabe ler aquele projeto. Então, você precisa, em alguns projetos, estar um pouco mais presente para mitigar problemas. E garantir essa comunicação eficiente. Por isso que eu te falei, precisa de vontade e comunicação. É só isso. A comunicação, ela bate para tudo. Em todas as áreas da empresa, com todas as pessoas internas, externas. Para mim é um ponto-chave. Agora a gente vai ajudar o público, aquelas pessoas que querem começar a empreender, elas querem mudar. Elas estão trabalhando hoje no corporativo, com CLT ali, salário certinho. Quais são as 3 principais orientações que você vai dar para essa pessoa, para ela fazer a transição de carreira de uma forma muito mais leve, muito mais prática? Eu acho que se a pessoa puder, seria interessante ela fazer um cursinho de empreendedorismo. Tem até do Sebrae, gratuito, assim. Pode parecer que não vai aprender, mas você vai aprender muito de coisas que você não sabe. Então, acho que se você puder antes ter esse preparo, seria interessante. Mas se você não puder, tudo bem, vai atrás, resolva isso depois, só vai, começa. Eu demorei muito para começar, eu acho que eu já poderia, hoje eu consigo ver isso com a experiência que eu estou agora, mas eu vejo que se eu tivesse começado antes, um pouquinho antes, eu já estaria mais estruturada do que eu estou hoje, sabe? E a terceira coisa, eu acho que é organizar como que isso vai funcionar. E as partes fiscais, para você foi muito desafiador? Não. Você acha que isso é um grande problema para quem vai empreender ou não? Antes de eu fazer, eu achava. Eu tinha a sensação de que era muito complexo. Meu Deus, que KNAI que eu tenho que colocar? Qual que é a alíquota? Que imposto que eu tenho que pagar, gente? Como é que funciona isso? Eu não sabia, então eu tive que aprender. Hoje você tem contabilidades digitais. A minha, por exemplo, é digital. Então, eu não preciso daquele contador ali que eu converso. Então, todo o processo hoje eu já faço com os especialistas, tem um bom custo-benefício. E eles te orientam em tudo, como que é o processo de abertura, o que você tem que pagar de taxa, o que você precisa, quais são as alíquotas que você tem que colocar, como que emite nota fiscal. Eu já sabia um pouquinho por conta de uma outra empresa que eu tenho, mas eu não sabia de arquitetura, né? E aí, dessa forma, eu consegui aprender. E eles orientam até o tipo de empresa, porque existem, por exemplo, eu sou arquiteta, eu posso ter vários tipos de empresa, né? Isso que é legal também falar um pouco. A gente tem algumas formas, né, de usar alguns KNAIs que você consegue baixar um pouquinho
o imposto, né? E tem também algumas outras características, tem o fator R, que eu nem sei direito o que é, é um contador que sabe, mas eu sei que reduz alguns valores. Então, tem várias questões nesse sentido que só um especialista vai saber. Eu não vou saber. Né? Então, vai atrás de alguém que te ajude nesse aspecto, né? E quem precisa de projeto e obra, vem até mim. Eu vou atrás dos outros que eu não tenho acesso. Então, advogada, por exemplo, para padronizar os meus contratos. Eu tenho, assim, outros especialistas que me ajudam a formar. Quando eu falo organizar, não é que eu só organizei sozinha. Eu tinha uma base, por exemplo, de contrato que até que era razoável. Eu achava, né? Protegida. Aí eu tive um problema com o cliente. Foi o único, inclusive, que eu tive, mas ali eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, eu acho que eu preciso ver isso aqui. Contratei uma advogada para rever meus contratos. E aí eu vi que ele não era tão bom assim. E aí a gente organizou essa parte da empresa. Entende? Então, eu vou indo, às vezes faço cursos de vendas. Não precisa esperar tudo estar perfeito, tudo estar organizado para começar, né? Começa onde você tá, com aquilo que você tem e só vai. E no começo talvez seja mais difícil, depois vai ficando mais fácil e aí vai se tornar assim, ó. Uma vida mais leve, mais organizada, que você consegue conciliar melhor sua vida profissional e pessoal. Então, para quem tem esse desejo, é uma boa estratégia. Mas não tenha medo. Eu tive muito medo. Eu não empreendi porque eu quis. Foi uma circunstância da minha vida pessoal, né? Não foi por uma oportunidade. Mas hoje você se vê voltando para o mercado corporativo? Nunca, jamais. Por isso que eu te falei, se eu tivesse começado antes, eu tinha medo. Eu nem queria, na verdade, mas eu tinha medo, sabe? Quando eu pensava nessa possibilidade de trabalhar com o meu escritório. Só vai. Só vai. Que vai ser um sucesso. Assim. Vai. Bruna, muito obrigada pela sua presença, pela convite. Participação, por todas as dicas que você deixou aqui pra gente. Foi muito, muito importante. Espero te ver outras vezes aqui. Obrigada pelo convite. Tchau, gente.